Fala galera, beleza? Hoje eu queria contar pra vocês um pouquinho sobre a Wildlife e como eu acabei lá, né? Para quem tá chegando agora meio de paraquedas nesse canal, eu fiz uma transição de carreira há quase 7 anos atrás, né? Eu me formei em engenharia naval na USP, depois eu fui trabalhar em consultoria, depois fui trabalhar em banco e aí chegou um momento da minha vida. Se vocês tiverem interesse, posso contar de uma forma um pouco mais detalhada essa história depois. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei, eu estava tentando chegar em carreiras um pouco mais criativas, né, pelo mercado e pelo marketing. Eu estava no banco trabalhando em marketing, mas estava numa coisa muito de mensuração ainda, matemática e tal. E aí eu falei, eu vou começar do zero. Então, juntei dinheiro, fiz essa transição, né, tomei várias decisões difíceis, né? Mudei de cidade, na época namorei à distância, fiz um bando de coisa, conheci mercados, conheci pessoas, né? Me envolvi com muitas coisas e fui tentando nesse caminho de virar artista. Ao longo da transição de virar artista, eu comecei a perceber que tinha várias outras coisas que me interessavam além da produção em si. Né, eu cheguei a trabalhar um pouquinho com concept, ilustração, para diversos tipos, primeiro em house, depois um pouco de freela, mas eu comecei a perceber que o lado educacional, e isso sacramentou muito forte com o brushwork, o lado educacional e o lado principalmente de pessoas, de interagir com pessoas e de melhorar a carreira de pessoas, era uma coisa que fazia muito sentido para mim. Dava muita felicidade ver pessoas, e eu tenho um exemplo muito grande que eu carrego comigo, que é um aluno, o Lucas Terra, que é um cara que é só um dos exemplos. Eu também vou trazer só um exemplo para não ser injusto com várias outras pessoas que também trazem. Mas ele é super emblemático, que eu acompanhei muito a trajetória dele, né, artística, e foi muito recompensador isso. Né? Trouxe realmente muita alegria ver toda essa construção de ir melhorando. Né? E tem vários alunos que estão, né, que seguem em torno do meu círculo, e não só alunos, mas também leitores do blog, que eu vejo evoluir e até você começa a pensar aquela coisa de, cara, é a prática, é a constância. Né? Como eu falei no outro vídeo sobre o Learned Helplessness, né? Que é o conceito meio maluco, mas tomar. A gente continuar, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu vejo isso acontecendo. Agora, o Brushwork vai fazer 5 anos, agora em junho. Então eu vi muitas trajetórias de muita gente evoluírem. E isso é muito legal. E aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a querer ter uma estabilidade um pouco maior. Essa coisa de autônomo, ela é super bonita, ela é super bacana, mas é para algumas pessoas. Eu, como venho dessa base muito de trabalhar em banco, ter uma questão de estabilidade financeira até melhor, e isso a minha vida pessoal estava pedindo bastante, né? Ter um pouco mais dessa estabilidade, como eu falei lá no ócio recreativo, né? A gente tomar cuidado para a gente não se cobrar demais, e eu estava percebendo os impactos negativos que isso estava tendo na minha vida. Né? E eu estava precisando respirar, precisando ter férias sem pensar em criar conteúdo, por exemplo. Então são coisas que a minha vida pessoal começou a trazer de necessidades. E aí, um ano antes de eu entrar na Wildlife, eu me aproximei da então TFG, através do Marco Furtado, que era um grande amigo, ainda é um grande amigo, mas tô pensando lá naquele momento. Ele eu me aproximei para a gente conversar um pouco de, putz, quais são as necessidades que a Wildlife tem, né, para se constituir mais como empresa. Na época eu estava pensando muito mais no lado de educação, então pensando como a Blizzard, por exemplo, tem uma Blizzard Academy, ou a Riot tem a Riot University, como que isso pode ser construído dentro de uma estrutura, e como a Wildlife, então TFG na época, estava crescendo muito nesse sentido de, putz, ser uma empresa super robusta, com um departamento de arte super grande e tal, como que a gente pode fazer isso virar uma estrutura ainda maior e ajudar os artistas internamente a se desenvolverem. E aí, naquele momento, eles viraram para mim, eles, que é o Marco e a Head de RH na época, eles falaram, olha,
no momento a gente não está focando em treinamento. A gente está numa empresa muito em crescimento ainda, né? Foca ao lado aqui. Muito em crescimento, olha, só para fazer uma gesticulação eu me perco. E a gente está num momento que a gente precisa trazer gente. E como você conhece muita gente, por que você não vira, né, esse porta-voz? Então eu fiz um trabalho para eles a princípio como um headhunter, né, como um contractor, um freelancer, trazendo pessoas para dentro da então TFG. Né? E aí, depois de um tempo, né, eu fui abordado de novo por eles. A gente ficou, quando acabou esse projeto de contractor, ficou naquela dúvida, vou ou não vou para dentro da estrutura, mas tinha tantas mudanças acontecendo, e isso é uma coisa importante, eu acho, de falar, é esperar. Né? Depois, eu não soube esperar, eu fui muito ansioso durante esse processo, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque meu processo seletivo, não o formal, mas essas conversas acabaram em novembro e eu fui contratado fixo depois em abril. Abril do ano passado, de 2019. Eu estou completando um ano próximo da data de publicação desse vídeo. Pode ser até que seja na data, mas vai ser próximo da data de publicação desse vídeo. Então, eu tava... eu tive essa coisa dessa ansiedade, né, durante esse momento, porque demorou para isso se concretizar, e essa ansiedade vem de vários fatores. Né? Um deles as conversas estavam indo muito para a direção do recrutamento, né, e um pouco menos para o treinamento, que eu achava que era uma coisa que eu gostava mais. Né? Então a gente também vai, eu acho que, transformando a nossa cabeça aos poucos. Né? E aí entrei inicialmente para fazer recrutamento e treinamento, né, em capacidades diferentes, e aí acabei focando ao longo do tempo a minha carreira lá dentro mais para o recrutamento. Né? Que é uma coisa que tem tudo a ver comigo. Né? E esse é um ponto que eu queria frisar, que é muito importante, eu queria que fosse talvez o principal motivo de fazer esse vídeo. Né? A gente tem que olhar para si, e é uma coisa que eu aprendi com a vida, né, fazendo, que às vezes uma coisa que a gente está olhando tão fixamente, ela é parte só do que a gente e do que a gente sabe fazer. Né? Eu olhei o 2D e o desenho e a construção, a perspectiva e tudo mais, muito fixamente, e vi só mercados de ilustração, mercados de concept, e como que eu poderia trabalhar com isso como produção mesmo, hands-on. Né? Só que eu parei e não olhei a minha busca pessoal por desenvolvimento de carreiras, a minha busca pessoal por estruturação de conteúdo, a minha busca, né, pessoal por estar próximo de pessoas, e até a minha capacidade de interagir muito bem com pessoas e ter conversas legais e evoluir, né, e acompanhar trajetórias, ter relações de longo prazo com essas pessoas. Né? Tem amigos de desenho que estão aí há década na minha vida, né? E a gente está lá vendo a trajetória da pessoa evoluindo, eu tendo impacto direto nela ou não, né? A gente está lá sempre acompanhando. Então são coisas que eu nunca olhei para esse lado meu, né? E o pensamento racional e todas as partes lá da engenharia que vieram lá de trás, que eu fui meio que suprimindo. O Brushwork usa um pouco dessa ideia, né, da engenharia de construção, de desconstruir conteúdos e tudo mais, mas eu não valorizei isso do ponto profissional. Né? E lógico, tudo tem muito a ver com o momento e as oportunidades aparecerem, mas eu acho que tem a ver também com a gente olhar o que é possível para a gente e correr atrás. Né? Se eu não fosse atrás do Marco, muito dificilmente eles teriam chegado até mim. Ou poderiam ter chegado, eu não sei. Mas como eu tomei a proatividade de ir até lá, as coisas foram acontecendo e foram desenrolando daí. Então acho que tem um pouco disso, de como que eu posso trazer soluções para uma empresa. Eu quero fazer um vídeo talvez exclusivamente sobre isso, mas eu acho que a coisa que eu mais aprendi nesse último ano lá foi profissionalismo. Né? Qual que é o problema que a empresa tem que você pode resolver e que você precisa resolver naquele momento. Então, isso serve para mim, que pensava mais do lado da educação e percebi várias coisas legais de recrutamento que serviam tanto a uma indústria quanto às minhas necessidades pessoais e às minhas forças pessoais, né? E também
para outros artistas, 3D, concept, não importa, né? A pipeline de games, ela é diversa, tem várias disciplinas e eu como recrutador, né, tô ali olhando meio que para todas elas. Então eu vejo as histórias se repetir várias vezes, né? Principalmente dos dois lados, do lado que funciona e do lado que não funciona. Então, o lado que funciona é o lado que foca no que a empresa precisa. Qual que é a solução de problema que a empresa precisa. Lógico, eu tenho que melhorar artisticamente, eu tenho que estudar fundamentos, eu tenho que fazer todas essas coisas. Mas qual que é o problema específico que eu vou resolver lá dentro? E a outra tem um lado que não funciona, que é muito idealista, que fica naquela coisa de, eu só quero estudar isso e não pensa no que o mercado precisa. Então esse profissionalismo de entender qual que é o produto que eu estou fazendo e qual que é a necessidade de mercado, né, qual que é a solução que eu vou trazer para aquilo, é uma mentalidade até de solução de problemas. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito durante esse último ano e é uma coisa importante de passar aqui. Tá? Como último nota para esse vídeo, que é uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu acho que é super importante. Existe sim um conflito de interesse com relação ao que eu falo aqui como Luiz Celestino, como Brushwork Atelier e o meu papel como Luiz Celestino da Wildlife. Né? Hoje eu sou Luiz Celestino da Wildlife, eu sou recrutador da Wildlife, então em termos de conteúdo de falar de mercado de jogos, análise de portfólio, construção de carreira, continuidade de carreira e tal, principalmente no mercado mobile, eu não falarei mais aqui no canal, porque é uma coisa que é Wildlife. Eu falarei em nome da Wildlife em outros fóruns, seja eles quais forem, e isso é muito acordado lá entre a gente, seja palestrando em eventos e coisas do gênero. Eu acho que tem várias formas da gente conversar, indo até onde os alunos estão, onde os artistas estão, onde as pessoas estão se desenvolvendo estão. Mas isso é o lado Wildlife. Aqui é o lado artista e criador de conteúdo e professor Luiz Celestino. Então eu vou falar de desenho, vou falar de técnica, vou falar de carreira, vou falar de motivação, vou falar de vários fatores assim para também dar continuidade para esse canal que eu acho que é tão importante para a comunidade brasileira. Isso é um outro ponto super importante, desculpa devagar um pouco, mas um dos grandes trabalhos de ser recrutador, isso eu aprendi com o Kenny Carvalho, que é o meu chefe, que é uma grande inspiração e um grande recrutador aí do mercado de games. Eu aprendi com ele e ele fala uma frase que é muito legal. Ele fala, eu trabalho 50% para a empresa que eu estou trabalhando e 50% para a comunidade artística. E no caso agora a comunidade artística do Brasil. Né? E eu, principalmente, muito focado na comunidade artística do Brasil. O Kenny tem um chapéu muito mais global, mas como a empresa está aqui, né, a gente tem um pé muito forte aqui e eu sou bem dedicado a como a gente vai construir a comunidade artística brasileira. Então tem sim um trabalho aqui no Brushwork que tangencia um pouco essa visão de construir a comunidade e eu acho que é importante eu continuar falando, mas falar de coração aberto como artista. Falar das minhas experiências, falar das minhas vivências e não do que eu falo institucionalmente como Wildlife. Beleza? Então, só queria expressar isso e para fins que forem necessários, tudo que eu falo nesse canal é a minha opinião e não representa a opinião da Wildlife de forma nenhuma. Beleza? Galera, quem quiser saber mais, façam perguntas aqui nos comentários, comentem também as coisas que eu trouxe. Eu posso falar em outros vídeos de mais coisas a respeito, só vou tentar manter essa regra. Né? Tudo que tangenciar muito o Luiz Celestino da Wildlife falando, eu vou manter em outros canais e outros fóruns. Pode até me procurar pessoalmente para uma avaliação de portfólio, qualquer coisa assim. Estou sempre à disposição para ver essas coisas, mas aqui é muito mais ligado ao desenvolvimento artístico, desenvolvimento pessoal, do que realmente a carreira de jogos para celular. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouquinho também o meu sumiço aí de um ano praticamente. E coloquem aqui nos comentários realmente o que vocês acharem que for interessante a gente falar. Beleza? Vejo vocês então em outro vídeo. Até mais. Valeu!